Olá, meu nome é Marcos Klinger, sou professor de Teoria Geral do Processo pela Faculdade FAESF e iremos continuar nossas aulas falando um pouco mais sobre competência. Hoje, para nós definirmos nossa agenda dessa aula, nós iremos falar um pouco sobre modificações de competência, onde nós iremos abordar um pouco sobre competência absoluta, sobre competência relativa. Iremos falar também sobre alguns institutos relacionados à competência, como a conexão, a continência, a eleição de foro. Nós iremos tratar também sobre perpetuatio jurisdictionis, também é um tema relacionado à competência e modificação de competência. Prevenção do juízo também é outro tópico importante que iremos falar nesta aula. Comentaremos também sobre prorrogação de competência, também tema muito importante. Iremos falar também sobre incompetências, ou melhor, conflito de competências, né? Que também seria, no caso, um dos tópicos da aula de hoje. Então, estimado aluno, nós estaremos hoje falando sobre esses temas em nossa aula e espero que vocês aproveitem e tenham bons estudos. Muito bem, gente. Iremos agora falar então sobre da modificação da competência. Modificação da competência, ela seria, no caso, a possibilidade de modificação do juízo, né, em caso de competência relativa por meio de conexão, continência ou eleição de foro. Essa é uma regra, né, que está prevista lá no Código de Processo Civil para justamente corrigir o juízo competente, transferir a demanda para o juiz competente, o juízo competente para a causa. Nós verificamos na aula passada alguns critérios de competência, entre elas a competência territorial, né? Falamos também da competência material, da competência funcional, da competência valorativa, né? E dentre essas competências, a territorial seria a que mais se encaixa nessa questão da modificação da competência, pelo menos no que tange à competência relativa, já que ela é definida por interesse das partes, tá certo? Então, o Código de Processo Civil define algumas formas de alteração dessa competência e também quem seria o juízo competente por prevenção, que é outro instituto que nós vamos ver aqui, para dizer qual seria aquele juízo que vai processar e julgar a demanda, tá ok? Nessa perspectiva de entender o que é a modificação de competência, nós não podemos deixar de falar agora de imediato o que seria competência absoluta e o que seria competência relativa. Primeiramente, a competência absoluta, que seria aquela definida por critério pela matéria, pela pessoa ou por aspectos funcionais ou hierárquicos, né? Seria aquela competência que seria estabelecida em favor do interesse público, né? Essa competência, essa definição de quem é um juízo competente não pode ser modificado pela vontade das partes, ok? Então, ela é definida pela lei, pela Constituição Federal, para que se defina quem será o juízo competente para processar e julgar aquela causa. Essa inobservância, né, da regra pode incidir, inclusive, a uma nulidade absoluta do processo, né, inclusive revogando os efeitos da coisa julgada pela ação rescisória. Então, gente, essa competência absoluta que leva em consideração os critérios da matéria, da pessoa e da função, né, elas não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Elas levam em consideração o interesse público que envolve a questão, tá bom? E já a competência relativa, por sua vez, ela é estabelecida em favor do interesse privado das partes, para facilitar a defesa, podendo ser derrogada pelo consenso das partes ou renunciada pela parte beneficiada pela regra legal,
mediante a arguição da incompetência do juiz no momento oportuno, que no caso seria a da resposta do réu na contestação. Em regra, a competência relativa, que leva em consideração basicamente o critério da territorialidade na definição da competência, ela não pode ser declarada de ofício pelo juiz. A competência absoluta, que leva em consideração a matéria, a pessoa, o critério hierárquico, né, e que tem como natureza jurídica o interesse público que envolve a lide, que está posta em juízo, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Tá ok? Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que observar, que no caso seria de competência absoluta e de competência relativa, para poder se entender posteriormente a questão da modificação de competência. Tá ok? Nós vamos observar que a modificação da competência ela pode ocorrer tanto quando o critério é de natureza absoluta ou quando é de natureza relativa. Ok? As distinções são se o juiz pode declarar de ofício, se não pode declarar de ofício, né? Sendo que as regras de conexão, continência e eleição de foro, elas têm a ver com competência relativa, competências determinadas pelo critério da territorialidade. Tá ok? Falando sobre perpetuatio jurisdictionis, ou perpetuação da jurisdição, o artigo 43 do CPC, ele traz regra que define justamente o momento em que é fixada a competência. Então, a gente tem que entender isso para poder realmente estabelecer qual é o juízo competente. Né? Então, essa perpetuação da jurisdição, ela tem íntima ligação com o momento do registro ou da distribuição da petição inicial, que seria, no caso, quando a ação é proposta. Nós já vimos que nós já estudamos jurisdição, nós já estudamos ação e estamos falando um pouco sobre competência, que tem ligação direta com jurisdição, mas quando nós falamos de ação, com direito público subjetivo de pedir a tutela jurisdicional do Estado, nós temos que definir a competência do juízo que vai processar e julgar essa ação. Né? E o momento em que é proposta a ação seria do registro da distribuição da petição inicial. Ato esse que vai definir e que vai fixar a competência, né, do juízo, ou seja, a propositura da demanda em juízo se dá nesse instante do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer alterações de estado, de fato ou de direito relacionadas à causa, salvo quando suprimirem órgãos judiciários ou alterarem a competência absoluta. O que é isso, pessoal? Muito bem. Professor, me explique melhor como é que se dá essa questão da supressão do órgão judiciário. Muito bem. Os órgãos judiciários, as competências, né, elas são definidas por lei, pela Constituição e pelas leis. Né? O Estado do Piauí, por exemplo, tem um órgão, tem uma lei que, no caso, define a organização judiciária do Estado, onde são delimitadas as jurisdições de cada órgão, ou seja, são criados os órgãos, são criadas as varas, são criadas as comarcas, e cada vara, cada unidade judiciária tem sua competência. Eventualmente, se essa lei vier a ser modificada e alterar, por exemplo, a estrutura do Poder Judiciário e suprimir, por exemplo, uma comarca, alterando as competências daquela comarca para outra, bom, nesse caso houve uma supressão do órgão judiciário e não haverá, no caso, a perpetuatio jurisdictionis, né? Ou seja, a competência não vai ser mais daquela comarca que foi extinta. Né? Ou no caso da alteração da competência absoluta. Professor, mas o que é competência absoluta? Nós já falamos que competência absoluta seria aquela competência que é fixada em razão do interesse público, né? E tem a ver com os critérios de fixação da competência em razão da matéria, em razão da função e em razão da pessoa. Então, nessas competências, nesses critérios de competência, caso haja um desrespeito à lei quanto a esses critérios, o juízo deverá ser modificado e essa competência deverá ser alterada. Então, essas exceções devem ser bem observadas por todos nós, por vocês, queridos alunos,
para que a gente possa definir bem o que seria a perpetuatio jurisdictionis, tá certo? Então, o juiz que primeiro conhecer do processo perpetua em sua jurisdição, independentemente da modificação ulterior de competência. A gente tem que observar aqui que existe a prorrogação de competência, que é diferente da perpetuatio jurisdictionis. A perpetuatio jurisdictionis tem a ver com o momento da fixação da competência. A prorrogação, por sua vez, ela se dá quando um juízo incompetente relativamente, né, ou seja, em razão do território, ele prorroga na competência porque o réu não alegou na contestação essa incompetência. E por isso o juiz que era então inicialmente incompetente passa a ser competente para processar e julgar aquela ação. Ok? Então, essa é uma grande diferença entre perpetuatio jurisdictionis e prorrogação de competência. Existe uma observação que a gente deve citar neste momento, que está no artigo 45 do CPC, que trata da remessa dos autos à Justiça Federal. Como nós já falamos anteriormente, a Justiça Federal tem suas competências definidas na Constituição Federal, no artigo 109. Então, ela tem atribuições que estão devidamente delimitadas naquele artigo, né, de modo que cabe à Justiça Federal analisar se aquela causa se insere em uma de suas competências, ficando por isso responsável para dizer se aquela causa é da sua competência ou não. Caso ela diga que não é da sua competência, ela deve remeter os autos ao juiz competente para processamento da ação. Tá certo? Então, o artigo 45 diz que, tramitando um processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. Ou seja, havendo a participação de uma dessas pessoas jurídicas, União, empresas públicas, entidades autárquicas, fundações, Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, por exemplo, o Conselho Federal da OAB, Conselho Federal de Engenharia, enfim, ou na qualidade de parte de terceiro interveniente, um juízo que, no caso, veja uma dessas pessoas atuando no processo, deverá encaminhar os autos ao juízo federal respectivo para análise dessa competência. Se ele se achar competente para processar e julgar, ele segue na ação. Se ele não se achar competente, porque não tem necessidade de participação da União, enfim, ele deve retornar os autos ao juízo que encaminhou os autos. Tá certo? O detalhe são os processos em que se trata de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, bem como aquelas sujeitas a uma justiça especializada, como a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, né? Nesses casos, o processo não será remetido para a Justiça Federal e deverá se processar no juízo, no caso estadual, competente, tá bom? Então, a regra do parágrafo 3º, só para complementar, diz que o juiz federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa foi excluído do processo. Então, essa questão da suscitação de conflito de competência é possível ocorrer caso o juiz federal se negue sua competência e haveria, no caso, um conflito negativo. Isso a gente vai já ver sobre a questão das incompetências. Bom, muito bem. Sobre modificação de competência, como nós falamos, que seria a possibilidade de alterar a competência territorial, né, em razão de alguns institutos do processo civil, que também estão lá no processo penal em algumas situações, principalmente a conexão, a gente vai observar que, pelos institutos da conexão, da continência e da eleição do foro, é possível que um processo possa ser alterado, né, de sua competência para que aquela ação seja julgada e processada, seja reunida e tenha uma sentença em conjunto, né? Sejam proferidas decisões simultâneas, né? Ou em conjunto, como diz hoje o novo Código de Processo Civil. Então, a gente tem que compreender
o que seria a conexão e a continência, primeiramente, para a gente entender esses institutos. O artigo 55 do Código de Processo Civil, peço que vocês acompanhem pela lei para poder ter uma melhor compreensão, seria um fenômeno processual que determina a reunião de duas ou mais ações para julgamento em conjunto, assim de se evitar a existência de sentenças conflitantes. Essa é a regra, ok? Então, havendo essa reunião de duas ou mais ações, o processo vai ser julgado em conjunto para se evitar essas decisões conflitantes, salvo se um deles, né, no caso, um dos processos já houver sido sentenciado, né? Nessa situação, nós temos que estabelecer como que se dá essa conexão. A conexão se dá quando duas ações são idênticas ou pelo pedido ou pela causa de pedido. Muito bem, então, continuando sobre conexão, a gente tem a conexão quando existem identidades de pedido e de causa de pedir entre as duas ações que estão tramitando em juízos diferentes, de modo que essa reunião é necessária para que não haja aí decisões conflitantes, né? Lembrando, se uma dessas ações já tiver sido sentenciada, perde-se o objeto, perde-se o sentido da conexão e da reunião das ações, né? Uma vez sentenciada e transitada e julgada, aquela ação que já foi julgada, né? Ela opera com isso a coisa julgada material e ela não pode ser analisada, não? Então perde esse sentido. Então, as conexões entre ações, a conexão entre a ação, ela só pode ocorrer quando as ações estão tramitando ainda em juízos diferentes, né? Observando que existem algumas situações em que existem questões prejudiciais externas, ou seja, situações em que duas ações, mesmo conexas entre a causa de pedir ou o pedido, elas não podem ser reunidas porque os juízos são absolutamente competentes para processar e julgar essas matérias. O exemplo mais clássico que a gente pode ver nesse momento seria de uma ação penal que se processa para apurar eventual, por exemplo, acidente de trânsito, culposo de trânsito, e uma ação civil para reparação de danos causados no veículo automotor ou na própria pessoa que foi atingida. Como são juízos competentes absolutamente, ou seja, são processos que não podem se reunir para serem julgados simultaneamente, essas ações, elas não, apesar de terem a mesma causa de pedir, que seria o fato, né, do acidente ter ocorrido, essas ações elas não podem ser reunidas para julgamento em conjunto, tá ok? Já a continência, ela na verdade nada mais é do que uma espécie de conexão, né? Só que com requisitos mais específicos, né? Ela ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes, né? Que seria um requisito ausente na conexão. Lá na conexão, as ações que estão tramitando simultaneamente, elas podem ter a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, né? E a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma delas engloba a da outra, né? É o exemplo, por exemplo, das ações possessórias, aquelas ações em que se pede o retorno da posse por conta de um esbulho ou impedir que aquela posse seja novamente turbada, né, ou esbulhada. E uma segunda ação em que, além de se pedir a posse, ainda se pede indenização por perdas e danos ou por danos materiais causados, por exemplo, por conta que, para esbulhar, o invasor teve que derrubar uma cerca ou destruir um muro, enfim. Então, se a primeira ação só trata da possessória e a segunda, além da possessória, trata também de uma indenização, a segunda ação ela é mais ampla, mais abrangente, mais específica, ela engloba a primeira ação. Então, essa primeira ação seria uma ação contida na segunda ação, que seria a ação contingente. Ou seja, essa ação possessória, que foi ajuizada primeiramente, ela deve ser deslocada para o juízo em que se processa a ação que engloba, além da possessória, a ação indenizatória. Muito bem, então aqui nós temos as mesmas partes, a mesma causa de pedir, porém o pedido de uma é mais amplo, é mais abrangente do que a outra. Na conexão é diferente.
como eu falei, na conexão, ela reúne as ações porque elas possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Vou dar o exemplo agora de conexão para a gente poder entender melhor o que seria conexão e daí a gente compreender o que seria continência e conexão. Na conexão, um exemplo que a gente pode ver agora seria, por exemplo, um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos e 3 pessoas, o A, o B e o C. O A entra com a ação indenizatória contra o B, entendendo que o B seria o responsável pelo acidente. Porém, o C entra com a ação contra o A, pedindo a mesma indenização pelo mesmo fato, entendendo que o A seria o então responsável pelo acidente. Nesse caso, nós teríamos 2 ações, em que são partes distintas, né? Pois uma ação tem o A e o B como partes, e na outra ação tem o C e o A como partes, né? Porém, a causa de pedir de ambas é o mesmo, que no caso seria o acidente automobilístico, né? E o pedido, né, pode até ser um pouco diferente, mas ele é um pouco correlato, que seria a indenização sobre o mesmo fato, porém de partes diferentes. Então, nessa situação, nós teríamos 2 ações que teriam a mesma causa de pedir, que seria, no caso, o acidente, né, o mesmo acidente automobilístico, porém que se discute situações, né, diferentes entre as partes. Nessa situação, essas ações, para que não haja decisões conflitantes, se faria necessário uma reunião de processos para que não houvesse decisões aí que viessem a prejudicar as partes, ok? Voltando um pouco aqui a falar sobre conexão e continência, nós falamos aqui que no caso a conexão seria a reunião de duas ações, né, idênticas ou pela causa de pedir ou pelo pedido, né, devendo serem reunidas para julgamento em conjunto, salvo se uma delas tivesse sido sentenciada. Já a continência seria uma espécie de conexão, pois possui requisitos específicos na lei, né? E que ocorre quando 2 ou mais ações têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente e engloba a da outra. Porém, há uma observação que a gente tem que fazer, que está no artigo 57 do CPC, que diz que quando houver continência e a ação continente tivesse sido proposta anteriormente, ou seja, a ação que engloba a segunda tivesse sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, ou seja, a ação que era menor abrangente e que foi ajuizada posteriormente, nela será proferida sentença sem resolução de mérito, ou seja, o processo vai ser extinto sem analisar o mérito da ação, deixando com isso a primeira ação, que seria a continente, né, ainda em tramitação para que possa julgar aquele mérito, aquela causa, tá certo? Se isso não ocorrer, se a ação contida não for sentenciada sem resolução de mérito, ela deverá ser necessariamente reunida, né, com a continente para que elas possam ser julgadas em conjunto, tá ok? A terceira forma de modificação de competência seria aquela relacionada à cláusula de eleição de foro. E está aí previsto no artigo 56 do Código de Processo Civil. Mas, professor, o que cláusula é essa? Como é que se dá essa cláusula? Como funciona essa cláusula de eleição de foro? Bom, gente, vocês podem, para entender melhor isso, dar um pause aí no vídeo, ir lá no Google e procurar um contrato qualquer, né? Um contrato relacionado a consumo, um contrato de compra e venda, um contrato, algo relacionado a isso. E vocês vão observar que lá no final, geralmente, do contrato, existe uma cláusula que estabelece uma eleição do foro competente para processar e julgar a causa. Falar em foro, nós temos que relembrar aqui, quando nós falamos de modificação de competência, pela conexão, pela continência ou pela cláusula de eleição de foro, nós estamos tratando de competência relativa, competência definida pelo critério territorial, que é estabelecida pelo interesse das partes e não pelo interesse público, né? Pelo interesse público, uma competência absoluta ela não pode ser deslocada, ok? Ela não pode ser, havendo juízos nessa situação incompetentes, ela não pode ser deslocada,
ok? Aqui nós estamos falando de competência relativa, tá bom? E na cláusula de eleição de foro, quando você observa no contrato a eleição de foro, que seria uma cláusula que estabelece, por exemplo, que o contratante e o contratado estabelecem como foro competente a comarca de Floriano. Nessa situação, eles definiram que a comarca de Floriano é o juízo competente para processar e julgar uma relação jurídica que foi estabelecida contratualmente, ok? Isso seria a cláusula de eleição de foro. Se o contrato não estabelecer isso, não existe cláusula de eleição de foro e vai para a regra geral lá do CPC, que geralmente é a do domicílio do réu. Então, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Muito bem. Vejam bem que a lei estabelece qual seria, no caso, inclusive, os critérios que podem ser modificados pela cláusula de eleição de foro, que no caso seria o valor ou o território. Elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, ou seja, relações pessoais, direitos pessoais entre as partes, tá certo? Porém, a lei, ela estabelece uma formalidade para que essa cláusula de eleição de foro seja estabelecida. Então, a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, ou seja, contratualmente escrito, né? E aludir expressamente a determinado negócio jurídico, tá bom? E quem pode ser atingido por essa cláusula? Bom, além das partes, né, o foro contratual obriga, inclusive, os herdeiros e sucessores das partes. Tá ok? É possível que o juiz decrete a nulidade de ofício e dizer qual o momento que o réu poderá arguir isso, né? Muito bem. O juiz, ele pode decretar a nulidade de ofício dessa cláusula de eleição de foro, né? Antes da citação, se ela mesma for abusiva, se a mesma infringir algum interesse de uma das partes dentro da sua hipossuficiência, da sua fragilidade perante a outra parte, né? Pensemos, por exemplo, uma situação em que exista um contrato relacionado à telefonia, né? Onde a sede da empresa é em São Paulo. Você compra um celular em Floriano, faz um plano em Floriano, assina um contrato, mas coloca lá que o foro competente para processar e julgar eventuais ações relativas àquele contrato seria o foro de São Paulo, né? E nessa situação, evidentemente, por conta da relação de consumo, o foro competente seria o do domicílio do réu aí, né? Seria abusivo estabelecer uma cláusula dessa, porque ficaria até difícil o acesso à justiça caso o consumidor se veja prejudicado em alguma situação por conta desse contrato, tá ok? Então, é possível que uma ação que foi proposta em São Paulo, no momento em que o juiz se depara com aquele contrato e ver que o consumidor mora em Floriano, poderá, no caso, reputar-se incompetente, né, por conta dessa abusividade da cláusula de eleição de foro e encaminhar o processo para o juízo da comarca de Floriano, tá certo? E então é possível nessa hipótese, que seria no caso uma hipótese muito peculiar de competência territorial, em que o juiz pode declarar a competência, sua incompetência de ofício, né? Um detalhe muito importante, inclusive cai em provas de concurso, tá ok? E o momento de arguir essa cláusula de eleição de foro, né? O momento em que incumbe ao réu alegar essa abusividade, ela se dá na contestação. Ou seja, no momento da resposta do réu, no momento em que o réu apresenta as impugnações à petição inicial, ele deve apresentar, em preliminar de mérito, essa cláusula de abusividade, né? Essa abusividade na cláusula de eleição de foro, né? Sob pena de preclusão. Então, voltando àquele exemplo da ação que foi proposta em São Paulo. Se o juiz primeiramente não declarasse de ofício a incompetência e encaminhar para o juiz competente, e o réu, na contestação, depois de citado, chamado ao processo para a formação da relação jurídica processual, na contestação, em preliminar de mérito, não alegar a incompetência daquele juiz pela abusividade da cláusula de eleição de foro, o juízo da comarca de São Paulo passa a ser competente. Aí vem aquela história que eu falei sobre a prorrogação de competência.
Então, o juízo que era inicialmente incompetente passa a ser competente, né? De modo que não é possível mais se alegar em juízo essa abusividade da cláusula de eleição de foro. Bom, só para a gente acompanhar aqui pelos slides, a gente já falou sobre conexão, né? Falamos sobre continência, né? Como formas de modificação da competência territorial, como também da cláusula de eleição de foro, né? E uma vez passados esses slides, a gente vai aqui para tratar um pouco sobre prevenção do juízo, né? Que seria, no caso, a definição do juízo competente. Seria, como nós já vimos, o momento em que se define a competência, que se perpetua a competência, seria o registro ou a distribuição da petição inicial, que seria a primeira peça do processo. Então, essa prevenção, ela fixa a competência, ela define qual é a competência, ok? Então, a reunião de ações propostas em separado, né, por conta que foram ajuizadas ações em juízos diferentes, porém conexas, ou continentes, ou, no caso dessas duas situações, a reunião dessas ações ela se fará no juízo prevento, ou seja, aquela que registrou e distribui a petição inicial em primeiro lugar. Ok? Então, o registro e a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ok? De modo que aquele que tiver registrado e distribuído a primeira petição, ela, no caso, decidirá simultaneamente ambas ações quando elas forem reunidas. Ok? Muito bem. Falaremos agora sobre conflito de competência. O conflito de competência ocorre quando dois juízes, ou dois juízos, né, ou se consideram competentes para processarem aquela causa, ou se julgam incompetentes para processar aquela ação. Ok? Existe, então, assim, uma controvérsia acerca da reunião ou não, ou a separação dos processos. Uma observação que a gente tem que fazer neste momento é que não existe mais a exceção de incompetência. Ou seja, a alegação de competência relativa deve ser feita na contestação, é preliminar de contestação. Antes, no CPC antigo, existia esse instituto da exceção de incompetência, que era uma petição incidental que era feita à parte do processo, em que se analisava a competência territorial daquele juízo. E era feita, no caso, através do Instituto da Exceção de Incompetência. Esse processo à parte não existe mais. Hoje, essa exceção de incompetência, ou melhor, essa alegação de incompetência relativa ou absoluta, ela deve ser feita em preliminar de contestação. O artigo 64 do Código de Processo Civil diz que a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como preliminar de contestação. Ou seja, não existe mais a exceção de incompetência. Registrem isso, tá bom? Lembrando que a incompetência absoluta, que é aquela que não pode ser derrogada pelas partes, ela busca o interesse público da demanda por conta da definição dos critérios de competência de natureza material, de natureza funcional e em razão da pessoa, né? Ela pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive podendo ser declarada de ofício. Nós já falamos isso nessa aula. E a incompetência relativa, por sua vez, ela deve ser alegada em preliminar de contestação, preliminar de mérito. Antes de analisar o mérito, o juiz tem que analisar a questão preliminar relacionada à incompetência que foi alegada pelo réu. Se ele se julgar incompetente, ele tem que remeter os autos para o juízo competente, no caso que o réu entende como seja competente, né? Salvo contrário, ele se julga competente e continua o processo. Se essa alegação não for feita na contestação, ocorre com isso a prorrogação da competência. Ou seja, o juízo que eventualmente possa
ser incompetente territorialmente para processar e julgar uma ação, passa a ser competente. Então, após a manifestação da parte contrária, o juiz decide imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juiz competente, como eu já falei. Uma questão que é muito importante falar seria sobre esse parágrafo 4º do artigo 64. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Ou seja, até a remessa dos autos ao juízo competente, eventualmente é possível que o juízo inicialmente incompetente tenha promulgado algum ato decisório. Esse ato decisório ele tem validade, mesmo que esse juízo que já decidiu, mesmo incompetente, mas que já tem decidido, posteriormente alegue sua incompetência e remeta os autos ao juízo competente. Então, salvo se o juízo competente que recebeu o processo vier a dar uma decisão em sentido contrário, aquela decisão que foi dada pelo juízo incompetente terá validade. Ok? Muito bem. Então, sobre conflito de competência, o artigo 66 do Código de Processo Civil dita que há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Ou seja, essa reunião de processos, né, se acham competentes para processar e julgar a mesma causa. No caso, 2 juízes se consideram competentes para processar e julgar aquela causa. Ou então, quando 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Nessa hipótese, haveria um conflito de competência positivo ou um conflito de competência negativo, tá certo? E por fim, entre 2 ou mais juízes, quando 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos. No caso, por exemplo, de continência ou conexão, haveria, no caso, também conflito de competência, tá ok? Geralmente, quem julga e quem processa esse conflito de competência é o tribunal a que aqueles juízes estão vinculados. Tá, okay? Por exemplo, mas existem algumas regras que a gente tem que observar, por exemplo, no Código de Processo Civil, na Lei de Organização Judiciária e na própria Constituição Federal. É o caso, por exemplo, quando a gente vê 2 juízes estaduais do mesmo estado, claro, né? Se julgando incompetentes para processar e julgar uma causa, vai caber aí ao Tribunal de Justiça ao que eles estão vinculados decidir sobre esse conflito e dizer então qual é o juiz competente. Se for juízos de estados diferentes, aí já é uma situação que caberá ao STJ, porque a Constituição Federal prevê isso. Né? Conflito de competência entre tribunais, STJ, né? Quando tratar de Tribunal Superior, STF, porque a Constituição diz isso. Então, esse conflito de competência ele é decidido por um órgão superior aos juízes que estão se declarando ou competentes ou incompetentes para a causa. Muito bem, amigos. Então, essas seriam as considerações que eram para ser feitas sobre competência. E vou dar por encerrada, então, essa parte do tema competência, né? Que é importante para a gente tratar dentro da teoria geral do processo. É um assunto que vocês vão ver com mais profundidade no Código do Processo Civil, na disciplina de processo civil e também na de processo penal, no que tange essa parte de direito penal e processo penal. E em seguida nós vamos falar sobre outros assuntos que no caso agora serão mais voltados ao processo, né? E vamos falar sobre nulidades processuais, pressupostos processuais, que é um assunto, acho, mais interessante e mais envolvente. Então, boas aulas, bons estudos e a gente se vê. Um abraço.